No Sincovate Entrevista de hoje, eu converso com a docente da área de Gestão de Pessoas do Senac Taubaté, Maria Beatriz Conte. Beatriz, muito obrigado por participar do nosso programa. Qual que é a importância do RH dentro de uma empresa? Bom, o RH ele tem uma importância grande na medida em que as organizações identificaram que o grande diferencial competitivo são as pessoas. Então, essa área de RH hoje ela vem cada vez com mais força no sentido de atrair e de reter os talentos do mercado, buscando um diferencial para a organização de maneira geral. Bom, é comum, principalmente nas pequenas e microempresas, o proprietário fazer a própria seleção do funcionário. Quais os cuidados que ele tem que ter para não cometer erros? É importante, antes de mais nada, a gente fazer um levantamento de qual é realmente o perfil do profissional que eu quero contratar. Não adianta a gente sair por aí divulgando a vaga desesperadamente. Eu preciso pensar aquilo que é imprescindível para a minha empresa. E aí a gente precisa pensar desde a questão de formação acadêmica, experiência anterior, que tipo de personalidade, qual que é a postura que eu espero daquele profissional. E aí sim começar o processo de divulgação. Se eu vou colocar essa minha vaga anunciada em algum sindicato de área, se eu vou buscar algum ponto específico na cidade, onde eu considere que eu encontro esse profissional. E aí depois de levantado esses currículos, né, as pessoas que parecem que estão mais próximas desse perfil, aí sim começa o processo de seleção especificamente, em que a gente pode utilizar entrevista, alguma técnica de dinâmica de grupo, se for necessário, dependendo da complexidade do cargo, talvez até alguma avaliação psicológica, para que a gente consiga chegar o mais perto possível daquele perfil idealizado no início do processo seletivo. Beatriz, toda empresa precisa ter o departamento de RH, porque principalmente nas pequenas, empresa familiar, por exemplo, acaba tendo várias pessoas, filhos do dono trabalhando, acaba um contratando aqui, o outro dispensando ali. No que isso pode ser prejudicial? Olha, as empresas não precisam necessariamente ter um departamento de RH, mas é importante que exista alguma pessoa de referência dentro da organização. Então, aquele que seja uma ponte, né, entre o próprio colaborador e os outros funcionários da empresa. Se eu quero contratar alguém, eu vou recorrer àquele gerente, àquele diretor ou proprietário da empresa para contratar. Se eu considero que é necessário um treinamento, vamos conversar também com esse profissional para identificar treinamentos. Pode ser aquele que tenha mais habilidade para lidar com as pessoas, tenha mais habilidade para ouvir o seu funcionário. Não importa quem é a pessoa, mas é importante que tenha alguém de referência. Sempre concentrar em uma pessoa. De preferência, isso. Bom, nós recebemos informações que em 2012, 88% das empresas brasileiras aumentaram, né, os recursos destinados ao departamento de RH. Como é que você avalia esses dados, esse crescimento? Esse investimento maior, de alguma maneira, ele se dá justamente pelo fato das empresas terem percebido a importância das pessoas dentro das organizações. Então, a maior parte das empresas tem acesso a tecnologias, tem acesso a materiais os mais distintos, mas a diferença mesmo são aqueles talentos que estão trabalhando nas nossas organizações. Então, é importante essa destinação, né, de recursos maiores para essas áreas, para que se invista melhor na contratação, para que se invista adequadamente em treinamento, para que eu consiga pensar em possibilidades de carreira dentro da minha empresa. Então, para ter processos mais adequados mesmo dentro da área de recursos humanos. Beatriz, no momento da contratação, além das qualificações profissionais, que normalmente estão ali no currículo, quais as outras características que o empresário, no caso o proprietário ali da empresa, tem que avaliar para não errar depois futuramente? Só avaliar a qualificação profissional já é o suficiente? Não. A qualificação é um ponto importante, sem dúvida nenhuma. É um aspecto que chama atenção no currículo dos profissionais, mas quando a gente parte para o detalhamento do processo seletivo, para a ação mesmo lá do processo, é importante que o empresário ele tente avaliar as questões de postura, as questões de atitude dos profissionais. A gente costuma até dizer que dentro, né, da área de recursos humanos, que as pessoas normalmente são contratadas pelos seus conhecimentos, pelas suas atitudes, conhecimentos e habilidades, e são demitidas pelas suas atitudes. Porque muitas vezes as empresas esquecem de avaliar essa questão da postura ética, da responsabilidade no processo seletivo. E como fazer essa avaliação? Há alguma dica rápida? Algum tipo de dinâmica? Como é que funciona isso?
As entrevistas, quando profundas, elas trazem alguns indícios para a gente. Dinâmica de grupo pode ajudar bastante e, em alguns casos, a própria avaliação psicológica acaba dando bastante informação para a gente, não é? Quando eu tiver a possibilidade de fazer também uma avaliação psicológica. Qual a dica que você dá para que o empresário descubra talento, não só naquele momento ali que ele está fazendo a contratação, mas de repente ele já tem como funcionário, como descobrir esse talento? Olha, descobrir qualquer coisa dentro das empresas depende de muita comunicação do gestor com a sua equipe. Então, não dá para a gente imaginar que vai dar para gerir pessoas lá distante, sem conversar ou através da tela do computador, só trocando e-mail. Então, o ponto principal, do ponto de vista da questão de liderança, da questão de gestão, é estar presente com a equipe, é conversar, é ouvir, é dar espaço para as pessoas participarem e aí, naturalmente, esses talentos eles vão surgindo, a gente vai percebendo isso no dia a dia. O processo da liderança no RH, qual que é a ligação? O RH tem que estar preparado para identificar esses líderes naturais dentro da empresa e formar outros tantos, aperfeiçoar esses que já têm uma certa liderança natural e formar os outros que talvez ainda não tenham, mas têm potencial. E esses gestores, de alguma maneira, eles acabam sendo como pequenos pontos de RH dentro dessas organizações. O RH sozinho não daria conta de administrar todos os seus recursos humanos dentro das grandes organizações. Agora você é docente do Senac, o que o Senac oferece nessa área de recursos humanos? Hoje nós temos cursos relacionados à liderança, né? Então desenvolvimento de liderança, técnicas de liderança, curso técnico de RH para os profissionais que têm interesse em se aprofundar e por um tempo maior, o curso de introdução a recursos humanos, né? Introdução ao RH, administração de recursos humanos. A gente tem diversas possibilidades para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais ou se aprofundar dentro da área. E quem quiser fazer uma inscrição no Senac ou procurar mais detalhes, deve fazer o que, Beatriz? Ele pode acessar o site do Senac ou procurar direto a unidade, né? E a gente tem ali profissionais que podem dar informação em tempo integral para qualquer um que venha falar com a gente. Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Eu que agradeço. E nosso jornal de hoje termina aqui. Acesse nosso site portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá!